Fernando, uma dúvida que eu tenho: o Lula, tempos atrás, anunciou a constituição de uma comissão para discutir terras raras. O Brasil já tem um desenho, pelo menos um esboço, de uma política para terras raras, ou continua tudo solto aí, com aventureiros da Austrália, do Canadá, vindo para cá, conseguindo licenças? Como é que você está vendo a política brasileira de terras raras? É, a situação é curiosa porque, afinal, temos comissões no Senado, comissões na Câmara dos Deputados, comissões ministeriais, né? Todos querendo discutir a questão, mas e algumas iniciativas agora, opa, perdão, agora em janeiro estão em andamento várias reuniões tentando construir alguma política mais clara, né? Não está construída uma política. Nós, na verdade, estamos lidando com a política que já existe, no sentido da possibilidade de qualquer empresa deter direitos minerários no Brasil, né? Não tem nenhum impedimento de uma empresa estrangeira deter isso, então, e quem tem dinheiro, quem está disposto a investir, tem sido empresas estrangeiras. Então, é isso que está acontecendo com as terras raras. Todos os projetos de mineração que eu conheço são todos ligados a capitais internacionais, porque esses capitais internacionais estão se dispondo a correr riscos. Porque tem muito risco nessa história, né? Desses, pelo menos 10 projetos mais importantes que estão sobre terras raras no Brasil nesse momento, não sobreviverão todos, né? Desses 10 projetos, eu imagino que 2 sobreviverão, né? Então, é um capital de risco que está em cartaz e os brasileiros parece que não têm muito apetite por isso, né? A Selic está aí para garantir que não tenhamos apetite. Inacreditável, rapaz, inacreditável como que você amarra tudo. Você pode pegar todos os projetos do mundo, plano de metas, isso, aquilo, vai tudo bater na porta da Selic. Inacreditável. Mas, independentemente da mineração, você tem as terras raras, elas permitem você desenvolver um conjunto aí de sistemas de beneficiamento, de produtos Certo. que usam. Aí, tem Então, alguém. o que está acontecendo nessa área, né? Existe um projeto relativamente grande, grande querendo dizer 70 milhões de reais, não é muito dinheiro, mas é bastante para os nossos padrões, para a construção de em Minas Gerais, né, de um laboratório-fábrica, né, uma pequena unidade fabril, que hoje em dia dirigida pelo Senai, lá perto de Belo Horizonte, né, para produzir ímãs. Então, é um projeto que tem a intenção de produzir ímãs e, se for possível, fazer aquele caminho da mina ao ímã, né? Mas aquele dinheiro está principalmente focado nessa etapa final de fabricar o ímã para ver se desenvolve uma tecnologia, se a gente adquire uma tecnologia no Brasil que, quem sabe, entusiasme empresários a bancar uma empresa propriamente, né, para produzir as milhares de toneladas de ímãs que são necessárias para o Brasil e para o mundo. Então, essa é a iniciativa que está acontecendo. No meio do caminho, né, entre a mineração e a fabricação do produto final, dos ímãs, tem a etapa de separação das terras raras, né? Porque, só para relembrar, né, terras raras são 17 elementos químicos, né, que ocorrem juntos na natureza. Então, quando você encontra um, na verdade, você encontrou os 17, e todos misturados. E difícil de separar, por isso que eles ocorrem juntos, porque na natureza é difícil de separá-los. Então, tem todo esse desafio tecnológico de separar as terras raras, né? E isso, então, é um tema importante. Tem
2 institutos de pesquisa trabalhando fortemente nisso, né? O CETEM no Rio de Janeiro e o CDTN em Belo Horizonte, mas ainda é laboratório, né? Ainda estamos bem longe de alguma iniciativa mais industrial, apesar do BNDES ter oferecido linhas de crédito grandes, cheias de vantagem. Quer dizer, apesar do BNDES ter aberto essa possibilidade, né? Não conheço ninguém que já esteja se arvorando nessa direção. Algumas das minerações estão dizendo que vão fazer isso, né? Então, tem pelo menos 3 minerações que estão anunciando que elas vão dar o próximo passo também. Uma delas, bastante avançada, mas que ainda não vende nada, né? Ainda é um projeto, certo? Bem avançado, mas é um projeto. Diz que vai fazer a separação nos Estados Unidos, que é a Clara. Ela aparentemente já recebeu dinheiro do governo americano para fazer isso lá em Louisiana. E tem algumas australianas dizendo que estão dispostas a fazer aqui, mas é estar disposto, né? Daí a arranjar 500 milhões de dólares para fazer isso é um longo caminho. Fernando, o que parece, eu tenho acompanhado um pouco lá em Poços de Caldas, essas australianas, é que são aventureiros que vêm para cá, conseguem o direito de lavra, lá fazem uma associação, e depois vão fazer um leilão aí com grandes fundos de investimento aí. Mas eles não trazem nessa fase inicial nem tecnologia, nem capital, eles trazem a ousadia dos especuladores aí também. É complicado, né? Você não tem uma política clara aí para... Luiz, assim, eles estão trazendo algum investimento, sim, porque para você montar uma mineradora, para você viabilizar uma mineradora, você precisa saber o quanto tem de terra rara disponível naquele lugar. Então, você precisa fazer um monte de furos, sabe? Sim, furo mesmo, né? Vai lá uma maquininha, faz um furo, retira um pouco de material de lá, faz análise química para saber quanto tem de terras raras. E temos que falar de milhares de furos para você poder fazer um mapa da região, né? E estimar quanto tem de terra rara lá. Porque o investidor só vai investir se ele souber, eu vou colocar um dinheiro, mas eu vou ter 30 anos de mina operando, né? E ele precisa ter certeza que tem 30 anos, né? Então precisa desses furos todos. Isso, então, é uma grana que é necessária para colocar de pé. E eles estão, é interessante, as 2 mineradoras que estão lá em Poços de Caldas, né? A Meteoric e a Viridies, eles estão mobilizando universidades da região, né? Então, a Universidade de Alfenas, que tem um campus avançado em Poços de Caldas, tem um projeto interessante com eles. Então, eles estão fazendo alguns movimentos, mas, com certeza, para chamar dinheiro. Nisso, a sua síntese final está certa. O objetivo deles é trazer mais dinheiro para esse jogo, eventualmente vender para alguém. E aí, tem uma coisa, só para fechar, tem uma coisa que eu considero muito importante, que é o seguinte, estamos fazendo estudos de mineração, mas eu acho super importante que, ao lado disso, a gente comece a fazer estudos, e não tem sido feito, estudos sobre o impacto ambiental. Né? E isso é super importante, especialmente em Poços de Caldas e toda aquela região lá que está muito ligada com águas, etc. Né? Então, nós temos que ter esse estudo melhor feito, porque aquela tecnologia que está sendo usada lá não é uma tecnologia bem conhecida no mundo. Então, a gente precisa conhecer os impactos ambientais.